Essa é a estratégia que eu utilizo para garantir resultados para os meus clientes que têm a agenda muito apertada. Só que mesmo com essa agenda mais apertada, eles não abrem mão de ter uma saúde estável e um corpo mais atlético. Eu sei que você acredita que é impossível conciliar uma rotina corporativa corrida com uma rotina de treino que vai te trazer resultados de verdade. E ainda assim você não vai ter que passar 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas na academia. Eu já perdi as contas de quantas pessoas começam a engordar por conta de acreditarem que não tem tempo de encaixar o exercício físico na rotina delas. E pessoal, vocês precisam encaixar o exercício físico na rotina de vocês, porque isso vai melhorar muito a performance de vocês, não só na saúde, não só na estética, mas até mesmo no seu próprio trabalho. A sua performance vai ser muito melhor. Mas a notícia boa é que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui que tudo isso pode ser menos demorado e mais simples. Para isso, a gente vai seguir 2 etapas e tudo vai começar você aprendendo a treinar de verdade e fazer o que realmente funciona. Antes de mais nada, você precisa entender que essas 2 etapas que a gente vai ver hoje são as bases do treinamento. Então assim, se você quer ter resultado de verdade, se você quer ver seu corpo mudando, se você quer ver sua saúde melhorando, você precisa se apegar a essas bases, que é isso que realmente funciona. E a gente vai começar vendo o primeiro pilar disparado quando a gente pensa em treinamento resistido, quando a gente pensa em musculação, que é o estímulo mecânico, basicamente ali o peso que você pega. Você lembra que te falaram a vida toda que o seu músculo ele não era capaz de contar, né? Pois é, acabaram te enganando, porque sim, o nosso músculo ele tem a capacidade de quantificar, então basicamente ele consegue contar toda a carga de trabalho que você oferece para ele. E isso a gente chama de mecanotransdução, que é a capacidade que o seu corpo tem de transcrever estímulo mecânico em sinal fisiológico. Então, basicamente, ele pega toda aquela carga de treino e converte em estímulo para gerar adaptações. E spoiler para você, tá? Até então, o estímulo mecânico, a carga de treino, o peso de treino é o fator mais importante para gerar ganho de massa magra. Pelo menos isso é um consenso entre a maior parte dos pesquisadores que trabalham ali estudando hipertrofia. E além do treino resistido, se você quer ter uma saúde de verdade boa em todos os aspectos, e se você quer ter longevidade, se você quer ter um físico legal, a gente vai precisar conciliar atividade resistida, musculação com exercícios aeróbicos, para que a gente consiga criar ali uma espécie de estímulo global e trabalhar todas as vias energéticas que o corpo oferece para a gente, tá? E utilizar também todos os substratos da melhor forma. Mas calma, que se você chegou nesse mundo fitness agora e não sabe o que é aeróbico, caso você esteja começando a treinar, querendo começar a treinar, eu vou explicar para você o que é aeróbico. Eu podia entrar aqui em vias fisiológicas, explicar sistema aeróbico e anaeróbico, mas ia ficar muito carregado o vídeo e você não precisa saber disso. Você só precisa saber do que você vai utilizar na prática, tá? Então a musculação é aquele treino que você vai fazer utilizando os pesos na academia. O aeróbico, ele é uma atividade que a gente chama de uma atividade cíclica. Então ele tem início, meio e fim bem definidos. Por isso que a gente tem ali a bike, o elíptico, a esteira, todos eles a gente consegue definir muito bem esse início, meio e fim e eles ficam se repetindo. Isso é uma atividade cíclica e que a gente considera um aeróbico. Além disso, para a gente conseguir considerar e encaixar um aeróbico na sua rotina, você não pode confundir atividade física com exercício físico. Então você não pode simplesmente caminhar de qualquer forma e achar que aquilo ali está sendo um aeróbico. Muitos de vocês pecam aí. A gente precisa quantificar isso. Então a gente precisa controlar intensidade e volume. Calma, né? Tá entendendo nada, mas espera que eu vou te explicar direitinho como que você vai mensurar cada uma dessas coisas. A intensidade dentro do aeróbico, ela é nada mais nada menos do que o quanto você se esforça para fazer aquele aeróbico. E a gente pode usar 2 escalas aqui. Tanto a sua escala de percepção subjetiva de esforço, que é o quanto você acha que está fazendo aquele aeróbico pesado, por exemplo, o quanto você fica ofegante, e uma escala mais assertiva que seria frequência cardíaca. Então, conforme os seus batimentos se elevam mais para fazer aquele aeróbico, mais intenso aquele aeróbico é. E volume é basicamente a quantidade de cardio que você faz. E existem 2 medidas que são muito utilizadas para definir o volume do cardio, que é a distância percorrida ou o tempo que você faz. Então vamos supor que você faz 15 minutos de aeróbico, isso é volume. Vamos supor que você fez 2 km de aeróbico, isso é volume, porque você pode ter feito 15 minutos correndo ou andando, aí a gente está falando de correr ou andar em intensidade. Você poderia ter feito também 2 km correndo ou andando, então a gente consegue mensurar volume
e intensidade. E não adianta você querer fugir do aeróbico não, tá? Ele é essencial, tanto para sua saúde, como eu já falei, quanto para o seu físico, para sua estética, porque cada exercício vai entrar numa via energética. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente no vídeo. Então basta a gente alinhar esses dois fatores para que a gente tenha um treino eficiente e que se encaixe na sua rotina. E é isso que você está aprendendo no vídeo de hoje. E tem uma coisa que eu vou te contar agora que vai aumentar muito as suas esperanças e a sua motivação de começar a fazer o seu treino. Veja só, mesmo que você tenha um treino mais curtinho para treinar, a gente já tem diversos estudos que sugerem para a gente que quando a gente faz no mínimo 12 séries semanais de cada grupo muscular, isso já é o suficiente para fazer a manutenção da nossa massa magra e sinalizar a criação de novos tecidos musculares, e sinalizar a hipertrofia em si. E se você parar para fazer uma conta rápida, 12 séries semanais, a gente está falando de nada mais nada menos do que 3 exercícios de 4 séries cada um. Basta fazer isso para que a gente já comece a ter sinalização de hipertrofia e manutenção de massa magra. Então não tem por que você achar que você não tem tempo de treinar. Já vimos que você precisa de estímulo mecânico, né? Então você tem que pegar peso. Esse é o fator mais importante para o ganho de massa magra quando a gente está dentro de um salão de musculação. E a gente não pode negligenciá-lo. Então a gente precisa pensar em exercícios que vão te possibilitar fazer bastante força e pegar bastante peso. Considere que a gente já vai ter o tempo reduzido, a gente já vai fazer poucos exercícios, então a gente tem que otimizar esses exercícios. A gente pode usar as variações dos exercícios que nos permitem pegar mais peso, como por exemplo para pernas, leg press, variações de agachamento. São exercícios multiarticulares, exercícios que movimentam mais de uma articulação e que vão movimentar mais partes do seu corpo ao mesmo tempo. Esses exercícios eles demandam mais energia, consequentemente gastam mais calorias, além de permitir que a gente faça mais força e tenha mais estímulo mecânico. E jamais pense que porque o seu treino tem um tempo reduzido, você deve fazer um descanso muito curto ou juntar vários exercícios um em cima do outro. Isso é o maior sabotador de resultados que tem atualmente das pessoas nos salões de musculação. E se atentem que aqui a gente está falando de musculação. Quando o assunto é treinamento funcional, treinamento em casa, quando você não tem a variável peso envolvida, aí a gente pode optar por outras artimanhas para que a gente consiga tornar aquele treino mais eficaz, como reduzir descanso, fazer exercícios conjugados, uma série de fatores. Mas quando a gente fala de treinamento resistido, onde a gente tem a variável peso para ser trabalhada, ela deve ser sempre valorizada. E falando isso, eu preciso salientar um ponto muito importante, que é o seguinte: o que é leve para uma pessoa pode ser pesado para você. Então, quando a gente fala de pegar peso na academia, não é você ser a pessoa mais forte da academia, muito menos você pegar mais peso que o seu colega de treino, do que qualquer outra pessoa. Quando a gente fala de treinar pesado, é treinar aquele pesado para você. Você precisa ser realista. Se você tem que fazer 10 repetições e você sente que você consegue aumentar 1 quilo, aumente 1 quilo. É esse quilo que vai te trazer o resultado. Se você vai fazer o exercício e percebe que está com mais peso do que o que você aguenta, não precisa você se sacrificar e muitas vezes correndo o risco de se lesionar ou qualquer coisa do tipo. Agora dá uma respirada, a gente já viu muita coisa até aqui. E me conta aqui embaixo nos comentários se você acreditava ou não acreditava que descansar pouco era mais interessante para ter resultado do que você fazer descansos mais longos. Me conta aqui que eu quero saber o que você achava. Bom, agora que a gente já passou por essa primeira etapa do vídeo, que foi o seu treino de musculação, ou que a gente pode chamar também de treino resistido, vamos entrar na segunda etapa, que é o seu treino aeróbico. E a gente precisa encaixar tudo isso dentro dessa sua rotina maluca em um treino reduzido, tá? E quando a gente pensa em estratégias de aeróbico, elas são infinitas. Eu poderia passar aqui 2 horas falando sobre estratégia de aeróbico, aeróbico intervalado, aeróbico contínuo, várias estratégias de HIIT, várias coisas. Então não vamos por esse caminho, tá? Vou tentar esclarecer para você o porquê que você tem que treinar musculação, mas também tem que fazer aeróbico. Cada tipo de exercício vai gerar adaptações diferentes no seu organismo. Seu corpo ele responde diferente a diferentes modalidades. E quando a gente pensa em musculação, ela é excelente para sinalizar o seu corpo que produza e faça manutenção de massa muscular. Só que a musculação ela não é tão eficaz para trazer melhoria cardiorrespiratória, oxidação de gordura. Para que isso aconteça de forma mais
específica, a gente precisa colocar os exercícios aeróbicos. São eles que vão otimizar a queima de gordura, a oxidação de ácido graxo, são eles que vão melhorar a sua saúde cardiovascular, são eles que vão melhorar a sua condição cardiorrespiratória. Então, por isso que é tão essencial a gente fazer os dois tipos de treinamento. Não é à toa que é nítida a diferença entre praticantes de esportes de modalidades diferentes. Então pensa em um atleta de maratona, ele faz só cardio na maior parte do tempo, cardio de longa duração. São pessoas extremamente magras, com percentual de gordura extremamente baixo e sem tanta massa muscular, porque é uma característica daquele tipo de exercício. Já pessoas como, por exemplo, eu não vou colocar os fisiculturistas aqui porque eu não gosto muito de puxar para esse lado, tá? Porque atleta de fisiculturismo é algo outlier assim, fora da curva. Mas coloca praticantes de musculação ali no geral, que tem uma rotina de musculação maior e que não fazem tanto aeróbico. Eles têm mais massa magra, porém não tem um percentual de gordura tão baixo, eles não são tão magrinhos quanto o pessoal que faz ali a maratona de longa distância. E além disso, como eu já falei, é essencial para a saúde do coração. Então se você aí quer seu coraçãozinho funcionando bem, faça cardio. Então se você nunca começou a treinar porque você acreditou que para ter resultados legais você precisava passar 2, 3, 4 horas na academia, esse motivo não existe mais, né? A gente acabou de quebrar aquilo que bloqueava você de começar o seu treinamento. Agora que eu falei para você que dá para ter excelentes resultados mesmo treinando com tempo reduzido, eu vou te passar alguns macetes para facilitar com que isso aconteça de uma forma mais prática, mais direta. Sabe, um bate e volta rapidinho assim para você entender? Mas se em algum momento você tentando fazer isso sentir que tá com alguma dificuldade em elaborar um treino personalizado que realmente caiba na sua rotina de uma forma que te traga resultado, o primeiro link aqui na descrição do vídeo é a minha consultoria online. Entra lá, dá uma olhada, qualquer coisa me manda uma mensagem no WhatsApp que eu faço questão da gente bater um papo e eu ajudar você nessa sua jornada. Agora papel e caneta na mão, anota tudo isso que eu vou falar e aplica no seu treino, mesmo que você tenha pouco tempo, que você vai perceber que você vai ter muita melhoria mesmo com treinos um pouco mais curtos. Prefira fazer menos exercícios com descanso e peso adequado do que mais exercícios comprometendo o descanso e o peso que você pega. Selecione exercícios onde você consegue fazer mais força, pegar mais peso e treinar mais músculos de uma vez só. Sempre divida o tempo que você tem disponível no seu dia entre musculação e aeróbico, mesmo que fique um pouquinho menos ali para cada modalidade. Mesmo que você não consiga treinar 5 vezes na semana, organize o seu treino e o seu planejamento para aqueles dias que você tem disponível, seja 2, seja 3, seja 4. É melhor você fazer um pouco de alguma coisa do que tudo de nada. Pensa com carinho, tá? Com certeza todo mundo tem meia horinha livre para fazer ali um treininho, um cardio, que seja. E ainda tem mais. Se você tem o dia muito corrido, mas mora em prédio ou em condomínio, muitas dessas pessoas têm a carta na manga de poder treinar na academia do prédio ou do condomínio. E aí, para você que tem isso à sua disponibilidade, para você que tem como acessar a academia do prédio ou do condomínio, eu vou deixar esse vídeo aqui com você, ó, porque nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas que vão otimizar o seu treino na academia do prédio.